Ok, pessoal, esse é o programa Difusor. Muito feliz hoje estreando essa série nova falando sobre política. E hoje a gente conversa com dois candidatos a vereador em Belo Horizonte, com Ed Marte e Alexandre Boaventura. Pessoal, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. E vamos fazer o seguinte, antes da primeira pergunta, vocês vão ter 1 minuto e meio para se apresentarem e colocarem quem são vocês, a campanha de vocês para os espectadores aí. Vamos lá. Podem começar. Edmar, você vai primeiro? Pode ser. Então, eu sou Edmar, eu sou artista e ativista dos direitos humanos, das lutas LGBTQI+, e estou colocando aí como pré-candidato, né, a vereador nas eleições desse ano aqui em BH. Eu fui em 2016 também, fui candidato em 2016 também. Sou do coletivo Muitas, pela cidade que queremos, que é do PSOL. E estamos aí com muita coragem nesse tempo, né, que a gente está vivendo agora, na disposição aí para fazer uma campanha com muita alegria, muita coragem e construir coletivamente, né, com vários corpos e corpas aí da cidade. Bom demais, bom demais. E aí, Boaventura? E aí, gente, prazer estar falando com vocês aqui. Me apresentando um pouquinho, meu nome é Alexandre Boaventura, né? Sou ativista também aqui por direitos humanos, vim aí da engenharia de sistemas com formação transversal em direitos humanos, sou periférico, né? Trago também comigo essa pauta e as pessoas que estão aqui dentro da periferia, progressista, acho que é essencial enfatizar isso nesse momento também. Trabalho aí já tem bastante tempo com alguns trabalhos de representação, desde o movimento estudantil até os movimentos de renovação que eu participo hoje, né? Somos representantes do movimento Acredito, Renova BR, sou embaixador Politize, enfim, acumulo aí algumas funçõezinhas, mas o mais importante é que a gente vem com uma candidatura uma pré-candidatura até o momento muito franca, aberta num projeto coletivo, progressista e que visa aí melhorar a cidade com muito amor, porque a política pode ser feita com amor, com carinho, e enfim, é isso. Estamos juntos aí para transformar a cidade numa cidade melhor. Muito bom, gente. Então, olha só, a proposta do difusor, pessoal, inicialmente era difundir pesquisas da área acadêmica. E aí, nesse momento de eleição, a ideia é difundir campanhas também, conversar com os políticos, ver os candidatos aí, futuros políticos, e ver como é que vocês enxergam a Belo Horizonte. Vocês são dois candidatos de esquerda, pelo que eu acompanho vocês, pelo que eu conheço e tal. Eu queria que vocês comentassem isso. Como é que esse perfil, essa escolha, esse posicionamento pode contribuir hoje para Belo Horizonte, ser de esquerda? Quem vai primeiro? Dessa vez. Eu faço. Pode ir, Você quer? pode ir, vamos seguir. Então, vamos seguir. Então, eu sou do Partido Social Liberdade, Socialismo e Liberdade, né, o PSOL, que é um partido de esquerda, né? E ser de esquerda hoje é estar junto aos movimentos sociais, né? A luta dos trabalhadores, né? Dos operários aí da cidade, na luta também por moradia, né? Das pessoas das ocupações, das pessoas mais vulneráveis, pessoas LGBTs, pessoas que estão em situação de rua. A gente sabe que em Belo Horizonte aumentou muito o número de pessoas em situação de rua, as pessoas LGBTs, pessoas trans que estão aí na rua também. Então, e ser contra qualquer projeto, né, fascista desses governos neoliberais, né? Então, a esquerda, a gente luta pelas melhores condições das pessoas, da cidade, né, no trabalho e tudo, e que são as pessoas que foram mais afetadas em tempos de pandemia, né? Muitas pessoas que perderam os seus empregos, aí perderam, né, condições de renda, né, os ambulantes da cidade, que, né, a gente não está podendo ter mais eventos nas cidades, é uma classe também que está, né, muito vulnerável nesse momento. Então, e ser de esquerda também é construir um projeto coletivo com a cidade, né, com escuta, né, e com construção coletiva, né, construindo as leis junto com os movimentos sociais, com as pessoas na cidade. Bom. E aí, Boaventura? Bom, vamos lá. Para mim, hoje, ser de esquerda é um orgulho muito grande que todo mundo deve ter, principalmente no momento que a gente vive nacionalmente. Eu acho que as estruturas neoliberais e as estruturas fascistas, elas se reforçam em cada um das três
dos 3 níveis federativos, né? Então, assim, muita gente acredita que o município não é lugar muito de discutir isso, e eu discordo completamente, acredito no contrário, concordo com o Edmar nesse sentido. E ainda trago o fato de que os municípios, né, a estrutura política município é quem tece ali toda a base de sustentação de possíveis governos federais ou estaduais que sejam de vertente fascista ou vertente democrática, né? Então, é extremamente importante que nós, acima de tudo, tenhamos prioridade nesse ano por pessoas que sejam democráticas. Eu acho que isso, eu e o Ed somos muito enfáticos nesse sentido, né? E, além disso, o que é importante ser de esquerda, né? Por que é importante estar trazendo esses pensamentos à tona hoje dentro da cidade? Porque nós somos as pessoas que estamos preocupadas, né, de fato, em fazer um equilíbrio aí que prevalece o ser humano, em que o ser humano é o fim, né? Muito se fala hoje, com essa nova vertente neoliberal, de que o mercado está aí, a gente tem que equilibrar a economia e direitos humanos e tudo mais, e obviamente a gente tem. Só que, né, a gente tem que entender que a economia é importante, só que ela não é um fim, ela é um meio. O fim é o cidadão. Bom. Pessoal, uma das funções do vereador, classicamente conhecidas, é fiscalizar o prefeito, vamos colocar assim, né? Vamos considerar que vocês são vereadores hoje, em plena pandemia. Quais atos do Poder Executivo hoje vocês vetariam ou colocariam em xeque, colocariam em questão? Como é que vocês veem hoje essa atuação? Então, eu acho que qualquer ato ou projeto que não tenha um diálogo, né, com a sociedade nesse momento, porque a gente sabe que no momento de pandemia, mesmo as audiências públicas, nem todo mundo tem acesso, né, a Câmara nem está funcionando para o povo, né, atos, né, que não tenham transparência também, né, nos gastos públicos durante a pandemia. Por exemplo, também posso citar exemplos, por exemplo, se o prefeito quisesse reabrir as escolas nesse momento, né, as escolas municipais, seria um ato que com certeza a gente vetaria, né, e eu acho que nesse momento de pandemia, todos os projetos têm que ser projetos voltados para as pessoas que mais estão sofrendo com esse momento, né? As pessoas que estão sem emprego, sem trabalho. Então, acho que o ideal seria projetos que possam gerar renda para essas pessoas, né? Projetos na área social também. Muitas pessoas, inclusive, perderam, né, as suas casas nesse momento de pandemia, projetos ligados à questão da moradia, né? Com certeza a gente vetaria, né, despejos durante a pandemia, que a gente defende que é despejo zero, principalmente em tempos de pandemia, né? Então, assim, seriam esses atos, assim, que às vezes acontece da pessoa querer aproveitar, né, em tempos de pandemia para passar alguns projetos que não tem nada a ver com esse contexto que a gente está agora, né? Então é isso. Tudo bem. Tá bom. Muito bom. Beleza, gente. E aí, boa aventura? Vamos lá. Eu gosto de política sempre muito bem construtiva, né? Então, assim, você perguntou quais seriam as medidas que a gente iria vetar, né? Eu gosto de pensar mais por um outro lado. O que eu poderia potencializar para a gente conseguir ter ali uma coisa pragmática, né, em resultado para a população? E aí eu entro em diversos fatores. O primeiro fator é de que, né, existe toda aí uma ideia de que o empreendedor é um vilão às vezes, mas a grande verdade é que a grande maioria de empreendedores que a gente tem hoje na cidade são de pequeno, médio e micro empreendimentos, né? Então, pessoas como a gente que sofrem, que tem ali o seu comércio, que tem algum tipo de iniciativa pessoal que lhe dá renda, e aí não existe nenhum tipo de política pública em termos municipais para poder potencializar essas pessoas e dar algum tipo de assistência. Então, acho que isso seria um primeiro ponto que eu iria agir de maneira bem aguda, até porque Belo Horizonte é uma cidade majoritariamente de serviços, né? Além disso, eu acho que é extremamente a gente construir, em termos de poder executivo, em conversa com o poder legislativo, né, políticas, né, de assistência para quem tem perfil socioeconômico baixo, né? Eu sou aqui de uma região periférica, da zona leste de Belo Horizonte, e eu vejo que hoje as pessoas aqui que sofrem, né, com a perda de emprego, com a perda dos seus negócios ou o fechamento dos seus negócios, não tem nenhum tipo de suporte da prefeitura ou até mesmo das próprias regionais para poder ter ali um espaço um pouco mais amplo e até uma condição de vida mais confortável. Lembrando que a gente não está pedindo aqui
nenhum tipo de bonificação, é simplesmente o mínimo para a vida. Então, isso é uma exigência que o Poder Legislativo tem que fazer. Olha só, pessoal, as duas perguntas próximas agora elas são um pouco provocativas. A primeira é mais voltada para o Ed, mas a ideia é que o Boaventura comente também. E depois é uma mais específica do Boaventura, mas o Ed também. É interessante que ele comente. Ed, você tem uma atuação bem intensa nas redes sociais. Daria para dizer que a sua atuação, sua proposta artística, política, ela é mais voltada para uma pauta identitária, chamemos assim. E o vereador, ele tem um trabalho que ele é um pouco pragmático, assim. Ele é muito voltado, por exemplo, para a questão de fiscalizar as contas públicas, às vezes junto ao Tribunal de Contas do Estado, fiscalizar o plano diretor. Você, sendo eleito, como é que você poderia contribuir com essa atuação mais pragmática de um vereador? Então, a minha militância política, né, na cidade, na arte também, meu corpo político e tudo, é voltado mais para as questões LGBTs, né, dos direitos humanos, mas eu também sou educador popular, trabalhei muitos anos com jovens em medidas socioeducativas, né, além de artista, sou professor, e as questões LGBTs também, elas são transversais, né, tem a questão da educação para as pessoas LGBTs, a saúde, e faço parte do coletivo Muitas, né, que em 2016 elegeu a Aura Carolina e a Cida Falabella, né, e eu trabalhei como assessor parlamentar, fiz parte da construção da Gabinetona. E a Gabinetona é formada por corpos, é um contexto político, um corpo político maior na cidade, que envolve várias lutas sociais e vários corpos. Inclusive, a gente acompanhou a questão do plano diretor, a votação, tivemos uma atuação muito forte lá das nossas parlamentares na época, né? Que foi um plano que foi, né, considerado bom, que foi aprovado, ele foi construído junto com os movimentos e tudo da cidade. Então, eu acredito que eu não vou estar sozinho, não é só o meu corpo lá, né? É toda a cidade, todo um corpo que acompanha também, e a gente acompanha, né, a fiscalização das contas públicas, o destino de verbas, né, através das loas e tudo isso a gente faz emendas para poder fazer, e o plano diretor, com certeza, não é só a questão, não é uma campanha identitária, na minha opinião. Ok. Boaventura, no seu site, você diz que acredita, abre aspas, numa política que combata privilégios, né? Fecha aspas. Ou seja, uma política que combata privilégios, mas não especifica o que seria esses privilégios. É sabido que o salário de um vereador hoje é mais de R$18 mil e que ele tem direito, por exemplo, a 15 assessores, a 2 veículos, sendo que um veículo pode ter motorista, 500 litros de gasolina por mês, ou seja, 10 tanques, o que dá cerca de R$2 mil e tal. Esse tipo de privilégio você vai combater ou seria de outra natureza? Acho que você tocou no ponto, é bem nesse sentido. Eu acho que eu não sou do tipo que acha que tem que cortar tudo, não. Pelo contrário, acho que a democracia precisa ser financiada e a gente precisa colocar isso, né, no papel. Entretanto, a gente precisa ter muito cuidado para a coisa não extrapolar, né? A gente vive um momento em que, se as contas públicas não colaboram, a moralidade também não colabora. Então, eu não me sinto confortável em, eventualmente, estar numa Câmara Municipal e contar com um motorista particular, né, enquanto a gente tem diversas mazelas sociais acontecendo pela cidade. Para mim, obviamente, existem todos os problemas de orçamento, que essa verba não pode ser aplicada diretamente. Entretanto, é um conflito ético muito grande, eu acho que a gente deve partir daí. Então, é bem nesse sentido mesmo, da gente combater os privilégios que são desnecessários ao financiamento da democracia. Obviamente, a gente tem que usar o dinheiro, sim, para financiar a democracia, e é extremamente necessário que a gente faça isso. Então, acho que fica aí mais evidente nesse sentido, mas, né, tem que ter o dinheiro para a gente poder colocar dentro do gabinete, o gabinete funcionar bem, né, para que os assessores consigam fazer seu trabalho. Eu não sou do tipo que combate isso acima de tudo, não. É só uma análise mais fria, mais calculista, mais legal para a gente poder ter mais eficiência. Bom, para fechar, a última pergunta, eu queria que vocês comentassem qual que é a imagem que vocês têm de Belo Horizonte hoje e, sendo eleitos, que cidade vocês pretendem entregar no final do mandato de vocês? O Belo Horizonte hoje é uma cidade que tem muitos problemas, né, de mobilidade, né, de transporte público, tem poucas
ciclovias. Eu sou ciclista, ando de bike há mais de 20 anos e senti isso agora em tempos de pandemia, que eu estou andando mais pela cidade, resolvendo as coisas essenciais sempre de bike. Tem essas questões também, né? Quando chove também, a cidade tem vários problemas, né, de saneamento básico também, várias inundações por aí. E eu acho que atualmente a prefeitura de hoje não tem um diálogo, né, real com a população. Às vezes cria os projetos sem consulta pública, né? E isso, a meu ver, acho que a política precisa ser construída com todos da cidade. E a gente acredita que, né, o nosso projeto, a ideia é entregar, é construir, né, um mandato juntamente com toda a cidade, escutando, criando as leis a partir desses, né, com as pessoas, com os movimentos sociais da cidade. E é isso, a gente quer uma cidade que possa ser, que a gente possa, né, seja mais uma cidade tranquila, que a gente pode conviver, né, com as pessoas, uma cidade com mais área verde também, porque a gente tem muito essa questão das podas de árvores em BH, é muito constante, a gente já tem poucas praças, né, a gente vai nos bairros de periferia, então quase não tem praça, e quando tem, as praças não são muito bem cuidadas, né. Então, a gente quer uma cidade mais florida, mais alegre, que as pessoas possam ter, né, também uma segurança pública cidadã para poder estar e ocupar os espaços públicos da cidade. Ok, maravilha. Como o Ed usou 2 e 10, você tem o mesmo tempo, tá, Boaventura? Então, eu acho que a primeira pergunta, né, é como eu vejo Belo Horizonte. Eu vejo Belo Horizonte como uma cidade de enorme potencial, um potencial muito grande, um potencial desperdiçado, né, por conta de vícios da administração pública e por conta de vícios que a gente tem dentro dos próprios cargos representativos, né. Reconheço todos os problemas que Belo Horizonte tem em termos de mobilidade, saneamento, habitação, mas eu acredito sinceramente, e diversos outros problemas, né, mas eu acredito sinceramente que o maior problema que a gente tem hoje é uma grande parte da Câmara Municipal de Belo Horizonte, né, que atende interesses que não são da população que mais precisa nessa cidade, de perfil socioeconômico baixo, né, muito menos as pautas identitárias. E eu falo até das minorias, que eu faço parte, né, que eu sou periférico, também defendo muito a causa das pessoas com deficiência, que são minorias das próprias minorias. Então, eu acredito que as pessoas que estão hoje na Câmara Municipal não atendem os interesses dessas pessoas, e aí a gente acaba saindo de uma cidade com potencial alto, como eu falei, com orçamento bom, né, e que acaba caindo aí em vícios da administração pública e que acaba não atendendo essas pessoas que tanto precisam, né? Eu pretendo, em um futuro eventual mandato, conseguir entregar para Belo Horizonte tudo que a gente pode ter em primeiro plano em termos de mandatos participativos e mandatos de qualidade. Então, uma das minhas principais pautas é o mandato participativo. Então, a gente vai criar, né, um esquema de editais para poder abrir editais técnicos e regionais. A gente também propõe, né, o orçamento legislativo participativo. Então, o Ed falou de uma iniciativa super legal aí da Gabinetona, mas já existe um dinheiro para isso, né, em cada um dos gabinetes. É como se fosse uma emenda parlamentar dos deputados, e a gente vai aplicar isso majoritariamente como as pessoas quiserem, né? A gente vai ter um aplicativo de mandato também para fazer uma transparência em relação a isso. Então, eu pretendo entregar uma Belo Horizonte transparente, comprometida, né, com a população, principalmente com a população que ocupa uma mazela, né, bem pouco vista, bem lateralizada do debate público, e também entregar uma Belo Horizonte do bem, né, sustentável, que tenha menos concreto, mais verde, um ambiente mais agradável para todos os cidadãos. Maravilha, gente. Bom, então a gente passa agora para as considerações finais. Belo Horizonte, de fato, é uma cidade que congrega coisas contraditórias. É uma cidade que tem um provincianismo, mas ao mesmo tempo meio cosmopolita, né? Ela é tradicional, mas ao mesmo tempo ela tem algo meio de vanguarda também. Tem muitas tribos, mas tem um conservadorismo, como se convivesse na mesma cidade algo meio de interior, mas de uma grande metrópole, né? Uma cidade bem ambivalente, né? Bem peculiar, né? Bem diferencial de uma São Paulo, por exemplo, que é um megalópole muito mais urbano. Então tá, pessoal, vocês têm um minuto aí para terminar e aí fazer o convite, né, para as pessoas, enfim, curtirem as páginas de vocês. Lembrando que, de acordo com a lei do TSE, não é permitido pedir voto nesse momento, mas a gente pode fechar aqui de outras maneiras. Vai lá, um minuto aí para vocês. Então, Paulo, gostaria de te agradecer, né, pela oportunidade de estar participando, agradecer ao Alexandre também, que está aí com a gente nessa conversa bacana.
e convidar as pessoas que quiserem conhecer, né, a construção da nossa pré-campanha, é só acessar as nossas redes sociais. Eu tenho perfil no Facebook, Edmarte, tem a página no Instagram também, Ed_Marte, o Twitter também, Edmarte também, é só seguir a gente. Quem quiser entrar em contato também, pode entrar em contato através né, da mensagem privada, que a gente adiciona na nossa lista de WhatsApp de transmissão. E venha construir também, a gente quer também ouvir, né, as demandas, ouvir as pessoas e tal, e ter ideias para a gente criar, né, projetos e pautas aí durante essa pré-candidatura e breve durante a campanha também. Agradecer muito, né, essa oportunidade de estar aqui. Maravilha. Boaventura? Bom, primeiro agradecer também o Ed, te agradecer, Paulo, pelo convite. Acho que esses espaços são extremamente necessários para a gente conseguir construir uma cidade mais colaborativa, né? Acho que a gente converge bastante nesse sentido. Convidar as pessoas também para conhecer minha pré-candidatura, que é coletiva, do coletivo para BH Funcionar. É uma candidatura de pessoas diversas, né? A gente tem frente de pretos e pretas, frentes LGBTs, tem também as frentes periféricas, então a gente está muito feliz de construir um projeto democrático. Estamos, né, em todas as redes sociais, vocês podem procurar no meu perfil, que vocês também acham as redes do coletivo, Boaventura Alexandre no Instagram e Boaventura Ale no Twitter e no Facebook. Lá vocês vão encontrar as propostas, vão encontrar como a gente está querendo construir, vão participar da construção. Então, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. E, poxa, muito obrigado novamente pelo espaço, e eu tenho certeza que a gente consegue construir uma cidade melhor com candidaturas como a minha, como a do Ed, como pessoas que estejam comprometidas com a democracia, né? E aí estendo esse convite para conhecer muito bem, participem, né? Um processo em que você participa da escolha é um processo que você tem muito mais chance de não se decepcionar. Então, não se decepcionem com a política, não desistam da política, façam parte dela e venham construir com a gente. Beleza? Bom, beleza, gente. Agradeço aos dois, Edmarte, Alexandre Boaventura. O programa está aí no YouTube, programa Difusor. Até a próxima. Obrigado, gente.